Tem uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer em voz alta. E se o problema não for eu, mas o nível de consciência que eu desenvolvi? Talvez você tenha percebido algo nos últimos anos. Você está cercado de gente, mas se sente sozinho. Participa de encontros, mas volta para casa com a sensação de que ninguém realmente te viu. Escuta conversas, mas sente que elas param sempre na superfície. E então surge o pensamento incômodo. Será que eu estou ficando difícil demais? Será que eu me tornei exigente demais? Será que estou me isolando? Mas e se a resposta for outra? E se essa solidão não for um defeito, mas um efeito colateral da lucidez? Porque existe um padrão que quase ninguém comenta. Quanto mais uma pessoa desenvolve pensamento crítico, percepção emocional e consciência de si, mais difícil se torna participar de dinâmicas rasas, sem sentir desgaste. E aqui está o ponto que vai te acompanhar até o final deste vídeo. Existe uma diferença brutal entre estar sozinho e estar incompatível. E no final, eu vou te mostrar por que essa incompatibilidade pode ser o sinal mais claro de que você evoluiu. Não de que você falhou socialmente, mas antes precisamos entender o que realmente está acontecendo. Pessoas inteligentes não sofrem apenas por pensar demais. Elas sofrem porque percebem demais. Percebem quando alguém está dizendo algo que não acredita. Percebem quando uma relação é sustentada por conveniência. Percebem quando um ambiente exige performance, não autenticidade. E essa percepção muda tudo. Porque enquanto muitos ainda conseguem se adaptar ao raso, você começa a sentir cansaço, não raiva, não desprezo, cansaço. Você percebe padrões repetitivos, conversas previsíveis, opiniões herdadas sem reflexão, reações emocionais automáticas. E participar disso começa a exigir energia demais. Com o tempo, você para de forçar. E quando você para de forçar, o círculo diminui. Mas aqui está a primeira verdade desconfortável. A maioria das conexões humanas não é construída sobre profundidade. É construída sobre distração. E quando você já não precisa de distração para se sentir inteiro, o jogo social muda. Você começa a preferir silêncio à conversa vazia, presença real à interação constante, qualidade à quantidade. E isso tem um preço, porque o mundo recompensa quem se adapta, não quem aprofunda. Se você sente que sua solidão aumentou na mesma proporção da sua maturidade, se percebe que quanto mais você evolui internamente, menos pessoas parecem acompanhar. Então fique comigo até o final, porque existe algo que quase ninguém te disse. Essa fase não é o fim da sua vida social, é o filtro dela. Se essa introdução já descreveu algo que você vive, deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui nós não tratamos profundidade como defeito. Tratamos como sinal de crescimento. E agora precisamos falar da primeira razão real por trás dessa sensação. E ela é mais técnica do que emocional. A primeira razão não é emocional, é cognitiva. Pessoas inteligentes processam o mundo de forma diferente. Enquanto a maioria participa da conversa, você está analisando o contexto. Enquanto alguém fala, você percebe o que está sendo dito, o que está sendo evitado, o que não está coerente, e isso muda completamente a experiência social. Uma conversa comum para muitos é apenas troca. Para você, é leitura de padrão. Você nota quando alguém repete a mesma reclamação há anos e nunca muda. Percebe quando uma opinião é apenas eco do grupo. Percebe quando alguém fala com segurança sobre algo que claramente não refletiu. E você começa a sentir algo sutil: desgaste. Não porque você quer corrigir todo mundo, mas porque sua mente não desliga. Existe um fenômeno pouco comentado. Quanto maior a capacidade analítica, menor a tolerância à inconsistência. Você não consegue não ver. E isso cria uma distância invisível. Você está ali fisicamente,
mas mentalmente está alguns passos à frente. Esse desalinhamento constante produz uma sensação muito específica. Você se sente presente, mas raramente conectado. E aqui entra o primeiro loop importante. O que parece solidão pode ser, na verdade, incompatibilidade de profundidade. Mas isso ainda é só a superfície do problema, porque a segunda razão é mais desconfortável. Ela não tem a ver apenas com pensar diferente. Tem a ver com enxergar demais. Pessoas com alta percepção emocional detectam microsinais. Mudança de tom, mudança de olhar, mudança de energia. Você percebe quando alguém não gosta de você, mesmo fingindo simpatia. Percebe quando há competição disfarçada de amizade? Percebe quando um elogio carrega comparação? E a maioria das pessoas consegue ignorar esses sinais. Você não. Isso reduz drasticamente a leveza social, porque enquanto outros vivem na superfície confortável, você sente as camadas ocultas. E isso torna difícil relaxar. Não é paranoia, é leitura refinada. Só que viver percebendo camadas invisíveis cansa, e aos poucos você começa a selecionar mais, não por superioridade, por preservação. Se você sente que percebe coisas que os outros parecem ignorar, e isso te faz sentir deslocado, escreva nos comentários uma palavra: eu vejo, não como afirmação de ego, mas como reconhecimento de percepção, porque no próximo ponto, vamos tocar na razão que realmente muda tudo. E ela não é sobre mente, é sobre identidade. Chegamos à parte mais delicada, porque até aqui falamos de percepção, mas o que realmente amplia a solidão é identidade. Existe um momento da vida, geralmente depois dos 40, em que você começa a perceber que não pensa mais como antes. Não tolera como antes, não reage como antes, não aceita como antes, e essa mudança é silenciosa. Você começa a rever crenças antigas, reavaliar amizades, questionar padrões familiares, repensar o que significa sucesso, casamento, lealdade, propósito. E quando você muda internamente, algumas relações deixam de acompanhar, não por maldade, mas por diferença de ritmo. E aqui está o segundo loop. Quanto mais você evolui, menos você cabe onde antes cabia. Isso dói, porque você não quer abandonar ninguém, mas também não consegue voltar a ser quem era. Muitas pessoas permanecem no mesmo ciclo por décadas, mesmas conversas, mesmas queixas, mesmas justificativas, mas quando sua consciência se expande, repetir padrão começa a parecer sufocante. Você começa a perceber quando uma amizade é sustentada apenas por passado, quando um vínculo existe apenas por obrigação. Quando uma conversa gira sempre nos mesmos temas e algo dentro de você esfria, não é desprezo, é clareza. Você para de romantizar relações e isso reduz o número delas. Existe um fenômeno psicológico claro aqui. Maturidade emocional aumenta a seletividade. Quando você não precisa mais de validação constante, quando não depende de pertencimento para se sentir inteiro, quando aprendeu a ficar sozinho sem desespero, você passa a escolher com mais rigor. E rigor, socialmente, é confundido com frieza. Mas, na verdade, é autoconsciência. Agora vem a parte desconfortável. Muitas pessoas preferem manter companhia a manter integridade. Você começa a escolher integridade, e isso naturalmente gera distância. Mas ainda há algo mais profundo acontecendo. Existe uma terceira razão, talvez a mais decisiva, e ela tem a ver com algo que quase ninguém admite. A maioria das pessoas se conecta por necessidade. Você começa a se conectar por escolha, e essa diferença transforma completamente sua vida social. Se isso está começando a fazer sentido para você, escreva nos comentários: eu mudei, não como arrependimento, mas como reconhecimento.
porque agora vamos entrar no ponto que realmente explica a solidão das pessoas inteligentes. E ele é mais psicológico do que você imagina. Agora entramos na terceira razão, e ela muda completamente o entendimento sobre essa solidão. A maioria das conexões humanas nasce da carência. Carência de validação, carência de companhia, carência de distração, carência de pertencimento. Não é julgamento, é estrutura social. Muitas amizades se formam porque duas pessoas estão atravessando o mesmo vazio. Muitos relacionamentos começam porque ambos precisam se sentir desejados. Muitos grupos existem porque compartilham medo de exclusão. Mas quando você desenvolve autonomia emocional, algo muda. Você não busca mais companhia para fugir do silêncio. Não busca validação para confirmar valor. Não busca presença para anestesiar desconforto interno. E quando a necessidade diminui, a urgência desaparece. Esse é o ponto que poucos admitem. Grande parte da intensidade social nasce da dependência emocional. Quando a dependência cai, a intensidade diminui. E intensidade é confundida com conexão. Mas não é. Você começa a perceber que consegue ficar sozinho sem sofrimento. Consegue passar um fim de semana em silêncio sem angústia. Consegue refletir sem precisar distrair a mente o tempo todo. Isso muda completamente a forma como você se relaciona. Agora você não aceita qualquer vínculo. Você pergunta internamente: essa pessoa acrescenta? Essa conversa tem substância? Esse ambiente me respeita? E esse filtro elimina muito mais do que você imaginava. Mas aqui está o terceiro loop, o mais importante até agora. O que parece isolamento pode ser maturidade emocional. Porque quando você deixa de precisar, você começa a escolher. E escolher reduz. Só que há um efeito colateral. O mundo social ainda opera na lógica da necessidade. Quando você não precisa, você deixa de ser facilmente manipulável. E isso causa estranhamento. Você passa a ser visto como distante, reservado, exigente, difícil, mas na verdade você apenas deixou de negociar sua paz. Existe ainda um detalhe psicológico fundamental. Pessoas inteligentes costumam ter uma vida interna mais rica do que a média. Elas pensam sobre decisões passadas, refletem sobre propósito, analisam comportamentos próprios, reavaliam crenças. Essa atividade mental constante cria profundidade, mas também cria um contraste, porque nem todos querem esse nível de introspecção. Nem todos querem discutir sentido, nem todos querem revisar padrões, nem todos querem crescer. E quando você quer, o campo se estreita. Isso não significa que você é melhor, significa que seu nível de consciência mudou. Mas agora vem a parte que realmente transforma essa narrativa. Porque existe uma diferença brutal entre solidão estrutural e solidão de transição. E talvez o que você esteja vivendo não seja destino. Agora chegamos ao ponto que muda tudo. Existe a solidão estrutural, aquela que nasce da dificuldade de se conectar, da incapacidade de criar vínculo, do medo constante de intimidade. E existe a solidão de transição, aquela que acontece quando você sai de um padrão antigo, mas ainda não encontrou o novo. Muitas pessoas inteligentes entram nessa fase sem perceber. Elas param de aceitar relações superficiais, param de tolerar ambientes que exigem máscara, param de investir energia onde não há reciprocidade, mas ainda não construíram o novo círculo. E nesse intervalo, há silêncio. Esse silêncio pode assustar, porque parece vazio, mas não é vazio, é filtro. Aqui está o quarto loop, e talvez o mais poderoso. Sua solidão pode não ser um problema, pode ser um processo. Quando você decide não caber mais onde se diminuía, automaticamente cria um espaço. Esse espaço, primeiro, parece ausência, depois começa a aparecer liberdade. Você começa a perceber algo curioso. O ambiente está mais silencioso, mas sua mente está mais tranquila.
Você tem menos convites, mas menos desgaste. Tem menos conversas, mas mais coerência interna. E coerência traz paz. Agora vem a parte que poucos gostam de admitir. Muitas relações antigas sobreviveriam apenas se você continuasse sendo a versão anterior de si mesmo. E você não é mais essa versão. Então surge a pergunta inevitável: vale a pena manter vínculo à custa de regressão? Essa é a pergunta que separa maturidade de conformismo. Pessoas inteligentes não se sentem sozinhas porque ninguém as quer. Elas se sentem sozinhas porque cresceram além de certas estruturas. E crescimento sempre tem fase de adaptação. Você troca quantidade por qualidade, troca intensidade por profundidade, troca validação por autenticidade. E isso cria um intervalo, mas intervalos não são finais, são ajustes. Se essa parte fez sentido, escreva nos comentários: eu estou em transição. Porque reconhecer a fase muda completamente a forma como você a atravessa. Agora, precisamos falar da parte final, e ela vai inverter completamente a ideia de que essa solidão é um prejuízo. Agora vem a parte que quase ninguém te contou. Existe uma vantagem silenciosa em atravessar essa fase. Enquanto muitos continuam cercados de ruído, você começa a desenvolver algo raro: autossuficiência emocional. Não no sentido de não precisar de ninguém, mas no sentido de não depender de qualquer um. Isso muda sua postura. Você entra em ambientes com menos necessidade de aprovação, conversa com menos ansiedade, observa com mais calma, escolhe com mais critério. Isso cria algo poderoso: respeito. Pessoas podem não entender você, mas sentem sua estabilidade. Porque quando alguém não precisa provar nada, não precisa agradar para ser aceito, não precisa se adaptar para ser incluído, essa pessoa transmite segurança. Agora o último loop se fecha aqui. A solidão que você sentiu pode ter sido o preço da sua maturidade. Mas maturidade não é perda, é posicionamento. Você não perdeu pessoas. Você perdeu versões incompatíveis de relacionamento. Isso abre espaço para algo muito mais raro: conexões por afinidade real. Não por medo, não por hábito, não por conveniência, por afinidade. E afinidade leva tempo. Ela não surge em ambientes barulhentos. Ela surge quando você já está inteiro. Existe uma frase que resume tudo isso: pessoas inteligentes não estão sozinhas porque são difíceis. Estão sozinhas porque são seletivas. E seletividade não é arrogância, é consequência de consciência. Se você chegou até aqui, talvez esteja começando a enxergar sua solidão de outra forma. Não como falha social, mas como ajuste de padrão. Talvez você não esteja se afastando do mundo. Talvez esteja apenas se aproximando de quem você realmente é. E quando isso acontece, algo muda internamente. Você para de se culpar, para de se comparar, para de tentar caber e começa a esperar qualidade. Se esse vídeo te trouxe clareza, não conforto fácil, mas clareza real, deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui nós falamos sobre maturidade sem suavizar a verdade. E se você quiser dar um passo além, escreva nos comentários: eu não estou isolado, eu estou consciente. Às vezes, reconhecer isso é o início de uma nova fase, porque quando você entende sua solidão, ela deixa de ser peso e passa a ser escolha.